Uma decisão errada de um policial pode custar caro e algumas pessoas acabam perdendo a vida por causa disso. Aqui estão 5 casos de policiais que cometeram erros fatais, começando por esses policiais que humilharam um herói de guerra. O que eles fizeram com o cachorro dele vai te deixar revoltado. Call your dog off. Turn around. Record this. Turn around, sir. Em 13 de outubro de 2021, uma equipe de polícia de Gastonia, na Carolina do Norte, atenderam a uma denúncia que terminou de forma trágica. Tudo começou quando uma pessoa não identificada ligou para a polícia e disse que tinha alguém pedindo esmolas. Embora isso não seja errado, a lei municipal da Gastonia considera isso um crime e por isso mandaram uma viatura até o local. Quando a polícia chegou lá, encontrou Joshua Rohrer, um veterano de guerra que é deficiente e morador de rua, parado ao lado do seu cão Sunshine. A policial viu um motorista entregando dinheiro a Joshua e por isso o confrontou, afirmando que ele estava pedindo esmolas. Mas não foi isso que aconteceu. Joshua não pediu dinheiro ao motorista, ele apenas aceitou a ajuda. Então, ele não estava fazendo nada de errado. Infelizmente para ele, a policial não viu dessa forma e isso aconteceu. Now you see we got a sergeant and multiple units on their way out here. And I can almost guarantee you it's not going to go the way you want it to go. Mesmo após várias tentativas de conversar com a policial, Joshua é apenas ignorado e para tentar resolver a situação, ele pede para ela chamar o seu supervisor. Só que isso piorou ainda mais as coisas. O sargento afirmou que ele cometeu um crime e que não foi a primeira vez. Oh, just out with him. I told him he couldn't be on the median. Yeah, that's why I was packing my stuff up. Walk out to a car to get money. Yeah, I saw him at Circle K the other day with the car. So now he's refusing to give me his ID because I'm going to write him for violating the city She's ordinance. trying to write me a ticket because I was walking up this, packing up. She told me to pack up. I told and you I was I literally will- rolling up my listen, roll. People give me money without me asking. I don't have to ask. Because let me tell you, because you're not a lawyer. You can get one, but I can tell you how the law works. Packed Listen, up like you told me I just to. want you to know you can go to jail for this ordinance. If you continue to argue with officers, you're going to go to jail, and we are going to call animal control for your dog. You got it? You cannot be here. That's fine. I told her I was Okay, leaving. and I interpret it as you asking for money because you're Yeah, like that- this. that- And you you walk out can't- to the car. You're writing me a ticket for a Can we crime get your I ID? didn't commit. Can we get your ID? Dude, I didn't commit this crime. But you're also in the median after I've told you not to be here before. And that's why I was vacating because she asked me to leave. Joshua até tenta se defender das acusações falando que tudo aquilo era mentira, mas infelizmente nenhum policial ficou do seu lado. O sargento pediu que Joshua mostrasse sua identidade, e quando ele demorou para fazer isso, o policial ficou irritado e decidiu prendê-lo. Turn around. You're being arrested. Whoa, what You're under for, arrest. dude? Turn around. Are you kidding me? Turn around. Do Turn you around. see this? Turn around. Somebody help me! Turn around. Hey, what are you doing? Turn around. What are you doing? Sir. Mama! Hey. What are you Hey. doing? Call your dog off. 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 Sem saber o que fazer, Joshua começa a gritar desesperado, o que faz seu cão Sunshine ficar alerta e pular em cima da viatura. To Charlie. Nessa hora, o sargento dispara com o taser no animal, mas isso só serviu para mostrar o quão errado aqueles policiais estavam. Joshua sofria com ataques de pânico por causa da guerra, e Sunshine era um cão de serviço, treinado para ajudá-lo nessas situações. Mesmo assim, eles disparam contra o animal, e quando ele fugiu, jogaram Joshua no chão para tentar algemá-lo. Why are you doing this? I haven't done anything. Como Joshua era acostumado a ficar naquelas ruas, as pessoas o reconheceram e foram confrontar os policiais. Ninguém conseguia entender o motivo da prisão e ficaram revoltados ao ver o policial usando o taser no cachorro. Because you won't give it to me. handing it to you. This guy has been out here for months. His dog has never Okay, we're doing what we have They to do. tased my dog. We have to do our Here's job. the thing. Y'all didn't see the whole story, so just back up. Dude, you didn't either. You're harassing Don't me. need to be nice right now. Really need to be nice. Thank you. I need your information. Somebody please help me. They're trying to kidnap me. I don't know what they did with Sunshine. Where's my dog? Sunshine Ray. Para tentar se justificar, o sargento disse que o cão o atacou e que ele iria morder sua parceira. Mas tudo aquilo não passava de uma mentira. I get, but when we're trying to detain the owner, of course the dog's going, and I asked him to call his dog off. The dog got on the hood of the car, and the dog began barking. The dog initially barked and bit my boot, but it didn't break my boot. I did not want this dog to bite my partner, you understand?
No fim, Joshua foi preso, acusado de pedir esmolas e resistência à prisão. Seu cão, Sunshine, acabou atropelado pouco tempo depois de fugir da polícia e faleceu. Por causa do apego sentimental que Joshua tinha pelo cão, ele acabou tentando tirar a própria vida na prisão. Infelizmente, os policiais não sofreram nenhuma acusação. Já esse aqui ficou consumido pela culpa quando percebeu o que fez com uma pessoa inocente. Tudo começou quando 2 policiais avistaram uma pessoa andando com uma pistola na cintura e resolveram investigar. Mas quando se aproximaram, o suspeito correu para dentro de uma casa e uma perseguição começou. Put your hands up! Don't fuck you mad at me! Put your hands up! Nesse momento, eles tinham 2 escolhas. Ou cercavam a casa e esperavam por reforços, o que seria mais seguro de se fazer já que o suspeito estava armado, ou tentavam entrar na casa à força. E no fim, eles tomaram a decisão errada. Por mais que tivessem conseguido pegar o criminoso, ele ainda tinha uma pistola e a situação estava prestes a ficar mais perigosa. Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Let the gun go! Yes! Let it go! Anybody out there on his own with No, let the damn gun go, boy! No, I ain't going back in there. Put your hands. No, let the gun go! Let it go! No, let it go! Let the gun go before they kill your ass! No! Stop! No! Don't shoot! Don't! De repente, deu para ouvir o som de 2 disparos e o pior aconteceu. Shots fired! Tell what? Shots fired! Emergency! Emergency! Ah! Durante a confusão, dá para ouvir que o homem pediu que os policiais tirassem sua vida, mas ficou constatado que o primeiro disparo foi do suspeito e depois outro tiro foi dado pelo policial. Mesmo não tendo o que fazer nessa situação, um dos policiais ficou possuído pela culpa. Ele correu até a viatura para pegar os primeiros socorros. Antes mesmo que ele pudesse começar os primeiros socorros, outros policiais chegaram e o tiraram de cena, já que ele estava visivelmente abalado. Eles conferiram se ninguém estava ferido e até tiveram que tirar o colete à prova de balas do policial para ter certeza. Yes. Did he shoot you? No. Everything's being recorded. He didn't shoot you though, right? No. Just check to make sure, because that round went off. That wasn't you or him? That's what I'm saying. I didn't. You're okay, right? 2232, can you block the traffic at 111 and Racine? We're in Evanston, bud. 111 and Aberdeen. Right here. Alright, close. Turn around. Turn around. O policial mais experiente ficou com ele enquanto os outros resolviam a situação. As gravações foram interrompidas depois disso, mas informações oficiais foram divulgadas dizendo que todos os envolvidos foram levados a um hospital. Por mais que os policiais tenham feito os primeiros socorros, o suspeito, que foi identificado como Louis Gordon Hay, faleceu ainda no local. Eles até chegaram a o levar num hospital, mas já era tarde demais. Os 2 policiais envolvidos na perseguição tiveram apenas hematomas leves e ambos foram afastados do serviço de campo por 30 dias para se recuperarem do trauma. Mas o que acontece quando um inocente fica traumatizado por causa de um erro policial? Tudo isso aconteceu em 1º de fevereiro de 2016, quando policiais procuravam um homem chamado Michael Clay, que tinha um mandado de prisão em seu nome. Eles encontraram um homem que batia com a descrição do suspeito e fizeram a abordagem. What's your name, man? What's your name? I'm asking one more time. Well, we probably need to talk to you. 24 Charlie, one be about What's your name? I'm calling her. 12,000 Stand up. Mercy Court. Stand up. Turn around, put your hands in the car. What happened? Turn around, put your hands in the car. What I do? Man, what I do? Y'all ain't telling me what I do, man. Dude, you got a warrant, dude. You got a warrant. He just came back from his probation. Came back from my probation officer. Get your hand off the wheel. I got taser for you. No, man. Hey, Jack, I got taser. Back no, up for man. me. Back You got up. taser? No. Yeah, I Back got up. All right, taser. Is that coming out? Taser. You coming out? Taser. Come out.
Por mais que aquele rapaz tenha ficado apreensivo em dizer seu nome, os policiais tinham a situação totalmente sob controle e não precisavam partir para cima dele como fizeram. Mas os problemas estavam só começando. O rapaz não queria cooperar, até porque ele era inocente. Os policiais tinham que mostrar o mandado de prisão, pois do contrário, não tinham o direito de levá-lo preso, principalmente porque ele não estava demonstrando perigo para ninguém. Mesmo assim, eles o forçaram a sair do veículo e passaram dos limites tentando contê-lo. Put your hands on the car. I'm getting up, man. Guess what? Get your... Show me the Three. warrant. Come out. Show me the warrant. Two. All right, tase him. Até chegaram a usar um taser contra ele. Mas quando pegaram seus documentos, perceberam que tinham cometido um erro terrível. I just seen this fucking lady. Patrick Mumford. This lady not gonna tell me that I got a warrant. I just seen her. Aquele rapaz era, na verdade, Patrick Mumford. No fim das contas, ele estava falando a verdade quando disse seu nome, e por um erro terrível dos policiais, uma injustiça aconteceu com uma pessoa inocente. O correto seria simplesmente pedir desculpas e liberá-lo, mas os policiais fizeram algo que vai te deixar sem palavras. Here's the deal, dude. I don't know if you got a warrant, because you're not who I'm looking for, but here's the deal. When I ask you for ID because you look a lot like the person we're looking for... Oh, man, y'all is hell. Ow! Alright, well, that one's stop. Okay, when we ask you for ID because you look a lot like the person we're looking for that's living at this address, Oh, Lord. you give us ID. And when you start this whole fighting nonsense, dude, you caught yourself a charge you didn't need to catch, man. All you had to do is give me this. But then when you came up, asked me out of nowhere. Who does he look a lot like? I don't know. He knows who it is. So who is it? Michael? He is not Michael. Okay, I know that now. But when I walk up there and ask him... My name's Patrick. No, first of all, Patrick. y'all didn't have no right. We actually do have a right, You sir. should have came to the house owner and asked if Michael's here. Okay. Pra sorte de Patrick, sua mãe apareceu na hora e viu toda a cena, ou seja, ele tinha duas testemunhas da agressão sem motivo que os policiais fizeram. E na verdade, as coisas só não foram piores porque a mãe dele deu um basta na situação. I'm looking at that picture. I mean, It's not far off. Okay, are we wrong? you're not And he wrong. doesn't want to give us his ID. Why you just didn't cooperate? My name's Shut up! Patrick. Just shut up! Just shut up! I'm pissed. You said my name's Patrick? That's my name. Michael, Pat, whatever. The both of y'all got my blood pressure up to here. What has my son done now? Your son has a warrant. For what? It's here? No, it's out of somewhere else. It's in Georgia, but they want him picked up. They sent us here. Pat, That's all all. you had to do was say my name's Patrick Mumford. He had his ID on him. Right. I asked him for his ID 3 times, ma'am. That's all on video. It's all on video. I said, ma'am. You know my name's Patrick. Charlie, what's your location? was Patrick. Yeah, well, okay, but Here's the deal. He said Patrick, but when we asked for ID to confirm it, that's when he That's started. when he started to get, yeah. And everything's on video, okay? It's not like we came up here just saying, hey, we're going to jack you up, okay? Okay, when I have someone in the car that looks like you have a warrant, I'm not going to play the hanky-panky game of teetering around. And when he's trying to get back into a car where I don't know if there's a weapon at, I'm going to act appropriately, sir. O que os policiais não imaginavam é que essas gravações na verdade seriam usadas contra eles. Alguns dias depois do ocorrido, Patrick e sua família entraram com uma ação legal contra o departamento de polícia. Obviamente, os policiais se defenderam em um tribunal, dizendo que Patrick estava atrapalhando uma investigação. Mas o vídeo era bem claro. No fim das contas, o estado teve que pagar um acordo de $100 mil a Patrick e os policiais tiveram que pedir desculpas publicamente, além de serem afastados. Mas esse caso foi ainda pior. Essa senhora pagou com a vida por causa de um erro policial. You've been medically cleared, so let's get in. What's the matter now? Esses são o sargento Brandon e os oficiais Timothy e Adam. Eles foram chamados a um hospital em Knoxville porque uma senhora chamada Lisa Edwards tinha recebido alta do médico, mas se recusava a deixar o local. Okay, Miss Edwards, they said you have already talked to the doctor. You listen to me, I'm talking. You've already talked to the doctor. You've already been discharged from the hospital. They want you gone. I'm talking. I understand you say you got some problems going on. You're going to have to find a way to get out of here. Okay? I don't want this to turn into a situation where you have to go to jail. If you're looking for somewhere to go because you're cold, I'm sorry, but I'm not taking you to jail just because you're cold.
Well, they said that you've been checked. The doctors have discharged you. I'm not You have no coming reason to be for a here. homeless person. I shattered my ankle and I had a stroke. Well, if the medical professionals have saw you and discharged They you, won't. I got nothing to do with that then. But you got to get going. I can't even get down there. You're gonna have to figure out a way to get going. De início, eles achavam que ela era uma mendiga que estava tentando apenas passar a noite no hospital. Mas não era isso que estava acontecendo. Na verdade, Lisa ainda não estava em boas condições de saúde. E dava para ver isso à medida que eles a abordavam. You've been medically cleared, so let's get in. My foot's raw. I can't. You're gonna break me. Yes, ma'am, you're gonna have to get in My there. ankle. I can't breathe. But you've been medically cleared, ma'am. This is not gonna work. So we need you to help My us. head right. Ma'am, you need to get in there. My head right. See it right there. We're having these breathing problems right there when you're out here smoking a cigarette. Como ela se recusava a entrar na ambulância, eles a colocaram no banco de trás da viatura para levá-la à delegacia. Mas aquela senhora não conseguiu chegar até lá. Enquanto estava presa no carro com os vidros fechados, ela tentou pedir ajuda, mas os policiais a ignoraram. Open it. Please open it. Open it. I can't say it like this. I can't say it like this. Open the door. Open the door. Please open it. I can't breathe. I can't breathe. Okay. I said E para piorar, eles nem sequer foram direto para a delegacia. O policial que estava dirigindo ainda parou o carro no meio do caminho para dar uma multa a outro motorista. E foi aí que ele percebeu que tinha cometido um erro terrível. Lisa estava desmaiada no banco de trás. I don't know, she's not responding back here now. Hey! Hey! 41 Bravo. Good. Can you start me a 47 here emergency, please? For a different incident. Hey, come on, sit up! Can you advise what for? Female unconscious. 41. Yeah, 41. Uma ambulância foi chamada, mas já era tarde. Ela perdeu a vida pouco tempo depois devido a um acidente vascular grave ocorrido dentro da viatura. A família de Lisa entrou com uma ação legal contra a polícia. E, obviamente, os envolvidos no caso foram penalizados, até porque a senhora perdeu a vida enquanto estava sob custódia deles. Brandon Wardlaw foi rebaixado de sargento para seu posto anterior. O policial Timothy D'Estácio, que transportava Lisa Edwards, foi suspenso sem remuneração por 10 dias. E o policial Adam Barnett foi suspenso sem remuneração por 4 dias. Muitos consideraram as punições pequenas, visto que as ações deles custaram uma vida. Mas a verdade é que os principais culpados foram os médicos, que liberaram Lisa sem que estivesse em boas condições. Mas o que acontece quando um policial tenta impedir outro de fazer o seu trabalho? Esse policial corrupto achou que estava acima da lei e tentou prender outro policial. Isso não terminou nada bem. You don't talk to me like that, I'm not your boy. Em 24 de junho de 2022, um policial de Hiawassee, na Geórgia, passou por uma grande dor de cabeça depois de uma parada de trânsito. Tudo começou quando o sargento James viu um motorista dirigindo em alta velocidade e quase causando um acidente. Por isso, ele seguiu o motorista até a cidade vizinha e pediu para que ele parasse. Doing well in yourself? I'm doing all right. What's your hurry? You're very recklessly from the city all the way here, man. In and out of traffic, not using turn signal. Man, I watched you. It took me this long to catch up to you. I'm sorry. You were 70 plus. I didn't think I was that bad. I checked you at 65. I'm sorry. What's your hurry? I gotta get my medication. You gonna try to kill people over medication? No, well, it helps with my anxiety. If that car in front of you would have slammed on brakes, you would have caused a wreck right here.
O motorista tentou justificar a alta velocidade dizendo que tinha que buscar seu remédio, mas isso acabou deixando o policial furioso, afinal, nada justifica colocar tantas pessoas em risco. E por isso, o sargento fez questão que ele soubesse disso. Depois de conversar um pouco com o motorista, o sargento decidiu que iria multá-lo e foi até a viatura escrever a citação. Mas depois que entregou a multa, outro policial apareceu e começou uma discussão acalorada com o sargento. Do you have any questions? Show up for court, okay? If you would, sign right here. It's not a admission of guilt, just saying I explained it to you. Assim que o policial chega, ele pergunta ao motorista onde a multa foi aplicada e quando ele responde que foi ali mesmo, o policial fica furioso e começa uma briga. Inside the city or out here? Just right here. Okay. Go pull the video at Valero. You get on my traffic stop again, I will arrest you. Yeah, I'll arrest you right now. Do it, buddy. And we're going to do it. Charges against your ignorance. Do it, Ode. Go for it. Do it. There's cameras at Valero and there's cameras at Napa that sees me pulled out. Shut your mouth. You don't talk to me like that. I'm not your boy. Talk to you, boy. You a boy. Thank you. Thank you, sir. Everybody. Thank you. Thank you. Infelizmente, esse não era qualquer policial, mas sim o xerife daquela cidade, e ele estava disposto a fazer de tudo para mostrar quem mandava ali. Rapidamente, os dois começaram a trocar vários xingamentos e, em certo momento, até ameaçam prender um ao outro. Devido à gravidade da situação, uma investigação foi instaurada para apurar o caso, e o que eles descobriram mostrou que esse xerife era um péssimo policial. Os detetives encontraram uma gravação do xerife conversando com seus policiais e no áudio, ele diz coisas horríveis sobre os policiais de Hiawassee. Para piorar, no áudio ele ainda afirma que todos os policiais de Hiawassee são inimigos do gabinete do xerife e incentiva seus policiais a ficarem bem longe deles. Até o momento as investigações não chegaram ao fim, mas esse vídeo deixou claro que algumas pessoas não deveriam ser policiais.